Milionário fica surpreso ao descobrir segredo de menino de rua de 15 anos. Rafael era o tipo de cara que todo mundo olhava com deslumbre. Milionário, dono de uma enorme mansão em Ipanema, ele vivia cercado de luxo e sofisticação. Carros importados, festas extravagantes, tudo nas suas mãos. Mas no fundo, sua vida era um eco de risos vazios e conversas superficiais. Os dias passavam e ele mal notava o mundo ao seu redor, até que uma tempestade resolveu transformar tudo. Naquela noite, as nuvens pesadas de chuva pareciam prontos para desabar a qualquer momento. Rafael decidiu sair para um jantar, mas acabou pegando a pior tempestade do ano. O céu se iluminava com relâmpagos e o vento soprava como se quisesse arrastar tudo. Ele, sem saber, seguiu um caminho que levaria sua vida a um rumo desconhecido. Em meio ao caos, parou em um abrigo improvisado. Uma barraca simples, cheia de rostos cansados e olhar desesperado. E foi nesse lugar frio e escuro que ele conheceu Miguel. Um garoto de 15 anos, com olhos grandes e profundos, que pareciam conter o peso do mundo. Rafael ficou intrigado, perguntando-se o que um menino assim estava fazendo ali, enquanto sua própria vida seguia repleta de comodidades. Conversa vai, conversa vem. O empresário percebeu que Miguel não era um garoto qualquer. Ele falava com uma clareza surpreendente sobre tecnologia, matemática, algoritmos. As palavras de Miguel dançavam no ar, e Rafael se via cativado por aquele jovem que, em meio ao horror da vida nas ruas, tinha um brilho que desafiava a escuridão. Naquela noite alucinante, Miguel fez algo que ninguém havia feito. Ele desvendou um problema complicado de programação que Rafael enfrentava na sua empresa, em questão de minutos. Quando a tempestade deu lugar a um céu limpo, Rafael estava determinado a fazer algo por Miguel. Ele não apenas o convidou para almoçar em sua casa, como também o apresentou ao mundo que ele mesmo ignorava. Porém, as revelações não pararam por aí. Miguel, com um olhar sério, falou algo que fez o coração de Rafael disparar. Era mais do que um mero encontro de opostos. Miguel tinha laços inesperados com sua família. Seu avô, ele me ajudou um dia, disse Miguel com a voz trêmula. Rafael sentiu um nó na garganta. Como assim? O que seu avô, já falecido há anos, tinha a ver com aquele garoto? As peças começaram a se espalhar em sua mente confusa. O passado e o presente colidiam de uma forma que ele jamais imaginou. Mas antes que essa conversa angustiante pudesse se desenrolar, Miguel desapareceu. Um instante ele estava lá, e no outro, nada. Rafael procurou, mas a cidade parecia ter engolido o garoto. Os bicos de luz nas ruas não conseguiam iluminar o vazio que se formava no peito do empresário. Que destino poderia ter levado aquele jovem que despertou tantas emoções nele? Agora, Rafael se via em uma corrida contra o tempo. A vida que levava, o luxo que pensava ser tudo, se tornava insignificante diante do mistério que o cercava. Miguel não era apenas um menino de rua. Ele era uma chave para o passado e para uma verdade que parecia prestes a desmoronar toda a sua estrutura de segurança. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado. A ausência de Miguel ecoava em sua mente, um peso insuportável. Ele não conseguia entender. O garoto havia entrado em sua vida como um furacão, e agora, num piscar de olhos, estava perdido para sempre. Com a mente confusa,
Ele decidiu voltar para sua realidade, mas tudo havia mudado. A mansão em Ipanema parecia diferente. O luxo que antes o cercava agora soava como um eco distante. Ele se jogou no sofá, o olhar perdido nas paredes, enquanto sua mente grudada em Miguel. As palavras do garoto ainda ressoavam em seu coração. Seu avô, ele me ajudou um dia. Era uma revelação que fazia Rafael se sentir como se tivesse pisado numa armadilha, um fio invisível. Parecia amarrar os dois, e ele precisava entender. Foi então que seu celular vibrou. Era uma mensagem anônima, apenas uma coordenada. O que você procura está mais perto do que imagina. Siga a luz. Olhou para a tela, confuso. Seguir a luz? O que isso significava? Mas a urgência em seu coração o empurrou para a ação. Ele vestiu um casaco e saiu apressado, sem pensar duas vezes. A chuva ainda caía levemente quando ele chegou ao local indicado. Era uma pequena praça, com uma iluminação fraca, mas algo parecia iluminá-la. Um pequeno grupo de pessoas reunidas em volta de algo. A curiosidade e um aperto no peito o conduziram até lá. Quando chegou mais perto, o que viu o deixou em choque. Miguel estava lá, mas não estava sozinho. Ele estava cercado por um grupo de jovens. Todos pareciam estar em pé de guerra com um homem de sobretudo, que gesticulava de forma agressiva. As vozes eram altas, mas Rafael não conseguiu entender o que estava acontecendo. As palavras pareciam se misturar em um turbilhão desesperado. Então, ele viu Miguel mais perto, com um olhar desafiador. "Miguel, o que está acontecendo?" gritou Rafael. Seu coração acelerava. O garoto virou-se rapidamente, os olhos arregalados. "Rafael, ele quer saber a verdade." Um silêncio pesado caiu sobre a praça. O homem de sobretudo se virou, e Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele era alguém que Rafael reconhecia. Um velho conhecido da família. Era um advogado que sempre esteve presente nas histórias sobre seu avô. "Você não deveria estar aqui, Rafael", disse o homem, com um sorriso frio. "Esse garoto não é quem você pensa que é. Ele não trouxe apenas respostas, ele trouxe problemas." As palavras eram como uma faca, cortando a tensão no ar. Rafael sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. O que o homem queria dizer? Miguel não era apenas um garoto de rua. Uma verdade devastadora começava a despontar, mas não fazia sentido. Ele olhou nos olhos de Miguel, buscando respostas. Mas a expressão de garoto era de medo, de desespero. E então, algo no olhar de Miguel se transformou. Ele estava prestes a falar, mas antes que pudesse emitir som algum, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. Fogo e fumaça tomaram ponta da praça. Um pânico instantâneo se espalhou. Pessoas gritavam, enquanto Rafael tentava proteger Miguel. A cena no caos violento se desdobrava como uma batalha sem aviso. Ele pensou em fugir, mas não conseguia deixar o garoto para trás. "Rafael, ajude-me!" Miguel estava caindo, cercado pela fumaça. E tudo começou a girar. Perguntas sem resposta preenchiam sua mente. O que estava acontecendo? Que segredos Miguel escondia? A única certeza era que a vida de Rafael nunca mais seria a mesma. Ele estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava. E a cada segundo, o mistério se aprofundava. O barulho da explosão reverberou pela praça, quebrando o último vestígio de calma que ainda restava. Fumaça e gritos se misturavam em um turbilhão caótico, enquanto Rafael, perdido em meio ao pânico, tentava localizar Miguel. Seus olhos buscavam aquele rosto familiar em meio ao caos, mas tudo o que via eram silhuetas se movendo rapidamente, desesperadas. "Miguel!" ele gritou, sua voz engolida pela confusão. O coração batia forte no peito, enquanto o cheiro de queimado invadia suas narinas. Miguel estava em perigo, e ele precisava salvá-lo. Rafael se lançou em direção à fumaça, um instinto primal tomando conta dele. Cada passo sentia como se estivesse carregando um peso imenso. Assim que conseguiu avançar um pouco,
avistou Miguel caído, com um olhar fixo no chão, cercado por escombros. O garoto parecia em choque, mas ainda sentia a urgência por perto. Miguel, tudo bem? Podemos sair daqui? Ele se aproximou, jogando-se ao lado do menino e tentando arrastá-lo para longe. Mas Miguel não se movia. Seus olhos estavam vidrados, como se estivesse vendo algo que Rafael não conseguia compreender. Rafael, ele sabia que viríamos. Miguel finalmente falou, a voz falha e hesitante. Eu não queria que você estivesse aqui. Quem sabia? O advogado? O que você quer dizer? Rafael perguntou, confuso e cada vez mais assustado. O garoto parecia perdido em seus próprios pensamentos. Foi então que um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura apareceu sob a fumaça, empurrando Rafael para o lado. Era o advogado, mas não estava sozinho. Ele segurava um objeto que parecia uma arma, apontando-o na direção de Miguel. Você não vai a lugar nenhum, o homem gritou, e a tensão na atmosfera repentinamente se intensificou. Rafael sentiu um frio na barriga. Esse garoto não é só um menino de rua. Ele é a chave para tudo. Calma, o que você quer dizer? Rafael pediu, nervoso. Miguel olhou de um lado para o outro, como se estivesse buscando respostas em cada canto da praça. Você deve saber, Rafael. Ele é seu meio-irmão. As palavras do advogado ecoaram como um trovão. Rafael congelou. Um nó formou-se em sua garganta. Miguel, seu irmão? Era impossível. Ele não tinha ideia. Isso não pode ser verdade. Rafael gritou, tentando se afastar da revelação. Não pode. Não pode ser. Escute. O advogado prosseguiu, ignorando a negação do empresário. Seu avô, que você tanto idealizou, era um homem que ocultava segredos. Miguel e toda a sua história. Tudo isso faz parte de um jogo muito maior. Rafael olhava para Miguel, que começou a choramingar. Por quê? Porque nunca me contaram. O mundo pareceu desmoronar em volta de Rafael. O que mais estava escondido? Ele se sentiu sendo puxado para um abismo de desespero e confusão. Mas antes que pudesse articular uma resposta, Miguel começou a soltar frases apressadas. Eu não sabia se deveria esconder isso, mas precisava. Meu pai, ele fugiu, e eu pensei que assim estaria seguro. Os olhos de Miguel estavam cheios de lágrimas. A dor refletida nele fez o coração de Rafael acelerar, mas as palavras ainda faziam todo o sentido. E novamente, a atenção do advogado se voltou para a confusão em volta deles. Precisamos sair daqui. O tempo está se esgotando, ele dizia, enquanto a fumaça começava a tomar conta de tudo. Rafael sentiu uma mistura de emoções. O que era verdade? O que era mentira? Miguel era seu irmão, um garoto perdido nas ruas, enquanto sua vida se desenrolava em uma bolha de riqueza e privilégio. Como isso pôde acontecer? A urgência do momento envolveu tudo. Era hora de decidir. Rafael olhou para Miguel, tentando entender esse novo laço que o unia. Ele não sabia se era capaz de lidar com a consequência de tal descoberta, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, Rafael puxou Miguel para mais perto. Vamos descobrir isso juntos, não importa o que aconteça, ele disse, a determinação pesando em cada palavra. E com isso, eles correram em direção à saída, sem saber o que mais o destino tinha reservado para eles. Rafael e Miguel correram juntos, empurrando a fumaça e o pânico para trás. Os gritos da multidão ecoavam como ecos distantes, mas o foco do empresário estava apenas em um pensamento: proteger Miguel. No fundo, bem no fundo, ele sabia que precisavam se afastar daquela praça que se tornara um campo de batalha. Miguel, precisamos sair! Rafael gritou, puxando o garoto pelo braço. Ele só queria que tudo aquilo acabasse, que a adrenalina que pulsava em suas veias se acalmasse. Os dois passaram por rostos aterrorizados,
Mas o olhar de Miguel estava fixo, como se visse algo mais além do caos. Miguel! Rafael chamou novamente, o coração acelerado. Vamos! Foi só então que Miguel virou. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Rafael, é mais complicado. Não podemos apenas fugir. Não é só sobre nós. Ele olhou para o advogado se movendo entre a fumaça, como se estivesse tentando encontrá-los. Precisamos que ele saiba a verdade. A declaração atingiu Rafael como um soco no estômago. A verdade? Qual verdade, Miguel? Ele não sabia se queria ouvir. A revelação do advogado o desestabilizou. Miguel ser irmão era um abalo tão grande que ainda estava tentando processar. O garoto respirou fundo. Eu sou mais do que você imagina. Não somos apenas nós. Há mais sobre a nossa família. O desespero nos olhos de Miguel fez Rafael hesitar. Miguel estava lutando, não só contra aquele momento, mas contra um passado sombrio que o seguira direto das ruas. O homem que está nos seguindo, ele sabe quem eu sou. A angústia estourou dentro de Rafael. Quem você é? Uma pergunta que parecia pesar em suas palavras. A última coisa que ele queria era que Miguel se sentisse culpado, mas ao mesmo tempo precisava entender. Você é meu irmão? O que mais eu não sei? O nome dele é Roberto, disse Miguel, sua voz tremendo. Roberto é meu pai. Ele não sabe que estou aqui, mas ele tem o poder de desmoronar tudo o que nosso avô construiu. Rafael, seu avô o manteve longe de nós por uma razão. Rafael ficou paralisado. O chão parecia se abrir sob seus pés. Seu pai? O advogado? Ele é um criminoso? Miguel balançou a cabeça. Seu avô fez acordo com ele. Meus pais foram forçados a sair. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se ele nos encontrar, poderá fazer o que quiser. A revelação era como um raio cortando a escuridão. Miguel não era apenas um menino perdido. Era um elo crucial em uma história fugitiva que o cercava. Rafael olhou à sua volta. As pessoas agora corriam, os rostos deformados pelo terror. As sirenes ecoaram ao longe, mas o advogado ainda se movia rápido, buscando algo ou alguém. Precisamos ir agora, ordenou Rafael, decidindo tomar o controle da situação. Ele puxou Miguel novamente, mas parou ao ver o homem de sobretudo alterando sua direção. Miguel, ele está indo atrás de nós! Ele não vai parar! Ele quer me pegar, quer nos separar, ele sabe! Gritou Miguel, a incerteza transparecendo em sua voz. Então, de repente, tudo ficou muito real. Um estrondo profundo reverberou pelo ar. Com um movimento rápido, o advogado fez uma menção a algo. Miguel empurrou Rafael para fora do caminho. Em um segundo culminante, uma cápsula explosiva explodiu a alguns metros deles. O chão tremia. O ar estava impregnado de fumaça espessa e partículas que queimavam os olhos. Rafael sentiu que tudo isso era um pesadelo. Miguel! Ele gritou, enquanto a poeira dançava ao redor. Ele precisava encontrá-lo. Precisava saber se ele ainda estava seguro. Quando o caos se dissipou um pouco, destacava um grito. Um inimigo. Miguel estava caindo entre as sombras. Miguel! Rafael avançou, mas a visão se distorcia. Quando ele chegou perto, não acreditou no que seus olhos lhe mostravam. O advogado estava de pé sobre Miguel, segurando um dispositivo na mão. Miguel se contorcia, transformado em uma presa, enquanto a verdade parecia moldar-se em seu peito. Isso é por sua própria segurança, garoto, disse o advogado com um sorriso sombrio. E então ele puxou um gatilho. Foi como se tudo tivesse parado. Rafael congelou, uma sensação cruel de inevitabilidade pesando em seu coração. O que iria acontecer agora? O que significava isso para eles? A última visão dele seria a de Miguel em perigo, e no meio daquela confusão e angústia, uma pergunta crucial pairou no ar. Até onde Rafael iria para descobrir a verdade sobre sua família, sobre seu passado,
e proteger Miguel do destino que estava prestes a desabar sobre eles. A explosão ecoou como um trovão, fazendo Rafael perder o equilíbrio. No segundo em que tudo ficou quieto, ele viu o advogado se aproximar. A arma em sua mão cintilava sob a luz da praça, uma ameaça iminente. Miguel, entre a fumaça e os destroços, olhava para Rafael com olhos cheios de desespero. Rafael, não posso deixar ele te pegar! Miguel gritou, seu corpo tremendo. Rafael olhou de volta e viu o medo estampado no rosto do garoto. O que estava acontecendo? Ele precisava fazê-lo falar, mas as palavras não vinham. O advogado tinha um olhar frio, quase insensível, enquanto se preparava para o que parecia ser o fim. Isso não é o que você acha que é, Miguel, o homem disse, a voz gélida. As coisas são muito mais complicadas. Ele se virou para Rafael e a tensão no ar era palpável. Esse garoto, ele é uma ameaça. A verdade que você procura vai destruir tudo. Rafael, um turbilhão de emoções, olhou para Miguel. O que você quer dizer? Ele conseguiu perguntar. Qual verdade? Miguel é meu irmão? No momento em que ele fez a pergunta, a expressão de Miguel mudou. Ele estava prestes a dizer algo, a abrir a boca, mas a mão do advogado se ergueu com o dispositivo. Eles não podem saber. Ele gritou, um desespero se espalhando por sua voz. Não! Rafael gritou, mas foi tarde demais. E antes que ele pudesse se mover, o advogado apertou o botão. Uma luz ofuscante se expandiu, de uma explosão que não era como as anteriores. Era uma luz brilhante, que parecia engolir tudo ao redor. Rafael fechou os olhos, mas não foi rápido o suficiente. Quando ele os abriu novamente, a cena mudara completamente. A praça havia desaparecido, e em seu lugar, uma sala fria e branca se revelava. Miguel estava ali, mas não sozinho. Diversas figuras conhecidas e desconhecidas cercavam a cena. Rafael reconheceu algumas delas, membros da alta sociedade, pessoas que ele apenas conhecia dos holofotes e dos negócios escusos da sua família. Rafael, você precisa entender, Miguel disse, mas a voz do garoto agora, suave, estranha, quase distorcida. Não somos parentes apenas por um acaso. A verdade, pai? Um dos rostos disse, um homem que parecia familiar, mas Rafael não conseguia identificá-lo. Ele tinha um ar arrogante e um sorriso que não combinava com a gravidade da situação. O que seu avô escondeu estava além de qualquer coisa que você imagina. Ele não me salvou, Rafael. Ele me abandonou. Miguel agora falava com uma intensidade que fazia seus olhos brilharem de raiva e dor. Ele era o homem que decidiu o que era certo ou errado, mas ele estava muito errado sobre mim. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele se virou agora enfrentando não só o advogado, mas toda uma sala cheia de pessoas que pareciam saber mais do que ele queria saber. O que está acontecendo? O que é essa sala? O que vocês têm contra o Miguel? Essa sala é onde a verdade finalmente será revelada, o advogado disse, agora de pé diante dele. E a verdade é que Miguel não é somente seu irmão. Ele é o verdadeiro herdeiro da fortuna que seu avô construiu. E você foi a distração. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim a distração? Uma luz brilhou em sua mente. Uma conexão que parecia se formar, mas era confusa. O que queriam dizer com isso? Ele olhou para Miguel, que agora estava mais calmo, as lágrimas prestes a transbordar. Miguel não é um menino de rua, o advogado continuou. Ele foi colocado na rua para manter o segredo. Você, Rafael, foi criado como sucessor legítimo, mas seu avô sempre soube que a verdadeira linhagem era de Miguel. O coração de Rafael acelerou. Como assim, Miguel? Aquilo parecia um jogo de xadrez cruel, e a única certeza que tinha agora era que tudo em sua vida que parecia sólido se desmoronava em questão de segundos. Ao fundo,
Uma porta se abriu suavemente e uma figura familiar entrou. Era a avó de Rafael, com um olhar triste e cansado. Rafael, meu filho, ela começou, mas ele não queria ouvi-la. A última coisa que precisava era de mais segredos. Nesse instante, tudo ficou claro. O advogado tinha um sorriso vitorioso e Miguel, agora jogado em um labirinto de revelações, olhava com um brilho intenso. Mas Rafael sentiu algo irromper dentro dele. Eu não posso acreditar nisso. Isso não é a verdade. Não pode ser. Respirando fundo, Rafael estava à beira de um colapso emocional. Miguel, você é meu irmão ou não? E essa verdade vai nos dividir? O que fazemos agora? Um silêncio carregado tomou conta da sala. O peso da revelação pendia no ar. E a única resposta que ele recebeu foi o olhar intenso de Miguel, que transbordava de incertezas e uma nova determinação. Desesperado, Rafael percebeu que a única coisa que sabia era que as perguntas estavam apenas começando. Rafael estava à beira do colapso, com o coração na garganta. Ele olhava para Miguel, que o encarava com uma mistura de pânico e determinação. O advogado continuava a expor segredos que pareciam feitos de pura traição. As palavras retumbavam na cabeça de Rafael, um bombardeio ininterrupto de verdades devastadoras. Uma distração, você foi a distração. Mas ele não tinha tempo para pensar na complexidade daquelas revelações. Naquele instante, precisava agir. A tensão na sala aumentava, e Rafael percebeu que o advogado se movia lentamente, como um felino prestes a atacar. Miguel estava à sua frente, mas Rafael não ia deixar que nada acontecesse ao garoto novamente. Ele podia sentir o suor escorrendo pela sua testa, a adrenalina correndo em suas veias. Tudo à sua volta parecia um pesadelo, e ele precisava acordar. Curvando-se, ele se armou de coragem. Chega! Você não tem controle sobre nós! Rafael gritou, e as palavras ecoaram pela sala. O advogado parou, um sorriso bem treinado ainda no rosto, mas algo no seu olhar indicava que a tensão havia mudado. O que você vai fazer, garoto rico? Lutar contra o inevitável? O advogado zombou, mas Rafael sentiu uma faísca dentro dele. Ele nunca se sentiu tão impotente na vida, e isso o enraiveceu mais. Miguel, percebendo a mudança, se moveu para ficar mais perto de Rafael. Era hora de um ato decisivo. Antes que pudesse raciocinar sobre o que estava fazendo, Rafael pegou uma cadeira e a lançou contra o advogado, que se desviou instintivamente. Corra, Miguel! Ele gritou, a urgência nas palavras carregadas de emoção. Mas em frações de segundo, tudo mudaria novamente. Uma lâmina de luz piscou e uma figura apareceu na entrada da sala, uma mulher com olhos penetrantes e um brilho que cortava a tensão como uma faca. Era Beatriz, a avó de Rafael. Rafael, pare! Ela gritou, e Rafael congelou. O que ela estava fazendo ali? Você não deveria estar aqui. O advogado vociferou, mas a mulher não recuou. Com um gesto decidido, ela retirou uma pequena mala que sempre parecia ter a mão. Sem hesitar, abriu a mala e puxou uma série de documentos. Isso precisa ser dito, ela insistiu. Com a voz carregada de dor, Rafael e Miguel trocaram olhares de confusão. O que está acontecendo? Rafael perguntou, mais confuso do que nunca. Beatriz virou-se, encarando os dois garotos, e, para surpresa de Rafael, lágrimas escorriam por seu rosto. Eu fiz parte de tudo isso, e agora você precisa conhecer a verdade. Sua voz era firme e trêmula ao mesmo tempo. Miguel é parte de nossa família, e a herança não é apenas material. O advogado interrompeu com desdém. Você não entende a gravidade, Beatriz. Está colocando tudo a perder. A tensão crescia, mas Rafael não sabia se deveria escutar ou se afastar. Escutem, Beatriz insistiu, apontando para os documentos. Seu avô fez escolhas que afetaram sua vida e a de Miguel. Ele não era apenas um homem de negócios. Ele tinha inimigos.
E cada movimento que fizemos a partir daquele ponto era uma manobra para proteger a vocês. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão frenética irrompeu na porta de entrada. A sala foi engolfada por uma onda de fumaça negra e as luzes começaram a piscar. Gritos e ruídos distantes misturavam-se com o caos do momento. "Miguel!" Rafael gritou, tentando localizar o garoto em meio à confusão. Era frustrante e assustador. E então, a luz começou a se dissipar. Rafael viu o advogado avançando um passo e, no reflexo do instinto de proteção, ele se colocou entre Miguel e a ameaça. "Você não vai machucar ninguém", Rafael gritou, apenas para ouvir o eco de sua própria voz sendo engolido pelo tumulto. Mas quando a fumaça começou a clarear aos poucos, a cena que se desenrolou fez seu coração parar. O advogado estava estirado no chão, a expressão de surpresa e dor congelada pelo choque. O olhar de Rafael se voltou rapidamente para Miguel, que estava caído, parado. Mas não era apenas isso. Miguel olhava para o advogado com a expressão mais aterrorizada que Rafael já tinha visto. E então, em um momento que parecia ter parado no tempo, Miguel sussurrou: Eu sabia." "Como assim sabia?" Rafael disse, mas o pânico nas palavras de Miguel transformou sua confusão em terror, quando ele revelou a verdade que ninguém esperava. "Roberto, ele não é meu pai, Rafael. Ele é meu verdadeiro avô." O mundo de Rafael desabou debaixo de seus pés. Ele não sabia como lidar com isso. Se tudo o que pensava era um labirinto de mentiras e verdades, então o que mais estava escondido? O que mais Miguel sabia? A única certeza era que a jornada deles acabara de começar e o que viria em seguida poderia ser devastador. Rafael estava paralisado. As palavras de Miguel reverberavam em sua mente, mas o caos ao redor os pressionava. O advogado caído no chão parecia não ser mais uma ameaça, mas a realidade das revelações empurrava Rafael para um abismo de dúvidas. Miguel estava certo. Tudo o que ele pensava que sabia estava agora balançando como um castelo de cartas. "Miguel, você é meu avô? Como isso é possível?" A pergunta escapuliu de seus lábios, quase como um sussurro. Miguel estava de joelhos, sua expressão repleta de dor e confusão. "Rafael, não é assim que eu gostaria que você soubesse." Miguel começou, mas a tensão na sala cortou seu raciocínio. O advogado, ainda estirado no chão, de repente parecia ter uma convulsão. Seus olhos se arregalaram, como se o impacto do chão o tirasse da consciência. Mas não era isso que observavam. "Cuide-se! Cuidado!" gritou uma voz feminina do fundo. Rafael virou-se e viu uma figura fluir pela fumaça. Era uma mulher, de cabelo escuro, que parecia tão confusa quanto todos. Era Clara, a assistente do advogado, que havia desaparecido durante a confusão. Ela parou em seco ao ver o homem caído, e um olhar de terror tomou conta de seu rosto. "Ele estava escondendo algo. Vocês não têm ideia do que ele sabe." Miguel e Rafael se entreolharam. O pânico estava prestes a se tornar real. A mulher avançou, puxando um caderno manchado que estava escondido em sua jaqueta. Isso pode revelar tudo", apressou-se. Mas mal teve tempo de se aproximar, pois a porta se abriu com um estrondo, desvelando um homem de terno escuro ingressando. "Parados aí!" gritou ele, apontando uma arma policromática para a sala. Mas antes que pudesse agir, Clara aproveitou do momento e jogou o caderno na direção dela. Rafael se lançou atrás de Miguel, cobrindo-o com seu corpo, enquanto a mulher tentava se proteger. Uma nova explosão de tensão cortou o ar. O eco da arma se disparou, mas não atingiu ninguém. A bala voou pela fonte de luz, e Rafael se sentiu esmagado, a adrenalina nas veias pulsando cada vez mais rápido. O que estava acontecendo? Que jogo político ele estava prestes a se perder? "Miguel, escute!" Rafael disse, respirando com dificuldade.
Precisamos sair. O que mais não sabemos? Esse homem, o advogado, o que ele está escondendo? Miguel vacilou. A verdade vai além de tudo isso. Roberto é apenas uma parte. Você precisa saber sobre o que realmente aconteceu com o nosso passado. E nesse instante de revelação, Rafael hesitou. As palavras de Miguel foram um estalo num estigma profundo. Para cada resposta, parecia que mais perguntas surgiam. O homem do terno se movia, permitindo que o caos se intensificasse na sala. Era uma tempestade prestes a acontecer. Vocês não têm ideia do que provocaram, gritou ele, com a voz carregada de raiva. Mas antes que pudesse terminar a frase, o advogado realmente se ergueu. Seu olhar agora cheio de fogo, um brilho maléfico o envolvia. Vocês pensam que isso acaba aqui? Vocês não sabem de nada. E então ele fez algo que ninguém esperava. Pressionou um botão em um dispositivo escondido em seu terno. E a sala começou a tremer. Uma sirene ecoou. E o chão debaixo deles parecia desmoronar. A realidade se tornava um pesadelo antes de seus olhos. O caderno no chão começava a brilhar, revelando um símbolo que Rafael nunca havia visto antes. O que é isso? Disse Clara, paralisada pelo medo. O advogado sorriu. Um sorriso que revelava que havia planos em curso muito mais obscuros do que todos poderiam imaginar. O jogo apenas começou, e eu sempre estarei 3 passos à frente de vocês, gritou, enquanto a sala começava a escurecer. E foi então que Rafael viu. Miguel balançava. Cabeça, sua expressão era de compreensão e desespero. Rafael, não podemos deixar que isso termine assim. A verdade do nosso avô é mais assustadora do que pensamos. A cena se apagava em uma dança de luzes e sombras. E a última visão que Rafael teve foram os olhos de Miguel cobertos por lágrimas. Rafael, você precisa saber. Nós não somos apenas o que eles dizem que somos. E a voz de Miguel se desvanecia. Um eco a desafiar o último fio de realidade que restava. Era um momento que Rafael entenderia mais tarde, mas que agora só o deixava com uma sensação aflitiva de que tudo estava prestes a mudar. O que era verdade? E o que mais estava escondido naquelas sombras? A sala girava. As luzes piscavam e o ar estava pesado com tensão. Rafael sentiu seu coração disparar enquanto tudo ao seu redor ia se calando. Um eco distante, enquanto a visão dele estava fixada em Miguel. O que ele havia acabado de dizer parecia tão absurdo, tão fora de lugar. Seu avô? Como isso era possível? Miguel, não pode ser verdade! Ele gritou, mas o desespero na voz de Miguel cortou o ar como uma faca. Quando Rafael olhou para ele, a expressão do garoto era uma mistura de dor e determinação. Miguel estava lutando com algo muito maior, algo que Rafael não conseguia compreender. Rafael, a verdade é mais complicada do que você pensa. Nós não somos apenas filhos de um avô, somos herdeiros de algo muito maior. Miguel estava em crise, lutando contra as emoções que ameaçavam dominá-lo. Mas a tensão não estava apenas na relação deles. Ela pulsava na sala. O advogado, agora de té, começou a rir, um riso baixo, quase maníaco. Vocês realmente pensam que tem algum controle nesse jogo? Você achou que a verdade os libertaria? Mal sabem que estão apenas começando. Ele gesticulou como se estivesse encenando um teatro. Segurem-se, gritou Clara, que estava perto da porta. Rafael olhou nos olhos dela, com a esperança de que ela pudesse derrubar a máscara que o advogado tinha colocado sobre eles. O chão tremia sob seus pés, e uma sirene ecoava em alguma parte distante. Algo grande estava prestes a acontecer, e foi quando tudo virou de cabeça para baixo. A sala explodiu em uma luz ofuscante. Rafael fechou os olhos instantaneamente e a explosão fez o ar vibrar. Quando ele conseguiu abrir os olhos, tudo havia mudado novamente. Estavam em novo lugar. As paredes eram de um cinza frio e a luz era terrivelmente artificial. Miguel, Rafael chamou. Seus olhos buscavam o garoto em meio ao novo ambiente.
Mas o que viu deixou seu espírito à beira de um colapso. Miguel estava em pé, mas não estava sozinho. Ao lado dele havia outra figura, uma mulher. Era idêntica a Miguel, e aquela semelhança era tão impressionante que Rafael mal conseguiu respirar. O que estava acontecendo? Mãe, Miguel sussurrou, sua voz quase inaudível. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A mulher que estava ao lado de Miguel não era apenas uma estranha, ela era seu reflexo. O pânico subiu pelas veias de Rafael. Uma perplexidade estrondosa dominou sua mente. Quem é você? Gritou como se isso pudesse dissipar a neblina que envolvia tudo. Sou sua mãe, Miguel. E você precisa saber. Você não é só um filho perdido. Você é o núcleo de um legado que foi mantido em segredo. A mulher finalmente falou. O chão parecia se abrir sob Rafael, e ele não sabia como processar aquilo. A verdade que segurava suas vidas estava prestes a ser exposta de uma forma que transformaria tudo. Isso não faz sentido, ele murmurou, ainda tentando compreender a realidade nova e devastadora. Mas a mulher continuou. A verdade é que seu avô não era só um homem de negócios. Ele havia construído uma rede secreta que poderia garantir segurança ao nosso povo. E Miguel, ele é o escolhido para liderar isso. Uma onda de choque percorreu Rafael. Escolhido? O que você quer dizer? O coração batia mais rápido com a gravidade das revelações. Sim, a linha de sangue de Miguel é a única capaz de continuar o legado. E o advogado sabia disso. Ele estava trabalhando contra nós, e por isso ele precisa ser detido, disse ela, agora pálida. Rafael ficou paralisado. O que isso significava? Eles estavam sendo manipulados em um jogo de poder que começava a soar como algo de outro mundo. E nesse momento, a sala começou a tremer novamente. A tensão estava crescendo. E algo no olhar da mulher indicava a urgência do que estava prestes a acontecer. O advogado estava prestes a fazer um movimento final. E Rafael, com todas as suas forças, sabia que precisava agir. Miguel! Ele gritou, puxando o garoto mais perto. Devemos descobrir o que ele está escondendo antes que ele faça algo pior. O advogado preparou-se para atacar, e Rafael sentiu a adrenalina disparar. A mulher olhou nos olhos de Miguel, então para Rafael. Você deve estar pronto para tudo, Rafael. O que vem é apenas o começo de um caminho que pode separá-los ainda mais ou unir vocês como nunca antes. Mas justo quando estavam prestes a se mover, uma nova explosão de luz brilhou na sala e tudo ficou em silêncio. A verdade era mais devastadora do que poderiam imaginar. E a única certeza agora era que eles estariam mais perto do que nunca de descobrir um segredo que poderia destruir ou salvar suas vidas. E no meio do turbilhão, a pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria por sua família? A sala girava, as luzes piscavam e o ar estava pesado com tensão. Rafael sentiu seu coração disparar, enquanto tudo ao seu redor ia se calando. Um eco distante, enquanto a visão dele estava fixada em Miguel. O que ele havia acabado de dizer parecia tão absurdo, tão fora de lugar. Seu avô? Como isso era possível? Miguel, não pode ser verdade. Ele gritou, mas o desespero na voz de Miguel cortou o ar como uma faca. Quando Rafael olhou para ele, a expressão do garoto era uma mistura de dor e determinação. Miguel estava lutando com algo muito maior, algo que Rafael não conseguia compreender. Rafael, a verdade é mais complicada do que você pensa. Nós não somos apenas filhos de um avô. Somos herdeiros de algo muito maior. Miguel estava em crise, lutando contra as emoções que ameaçavam dominá-lo. Mas a tensão não estava apenas na relação deles. Ela pulsava na sala. O advogado, agora de pé, começou a rir. Um riso baixo, quase maníaco. Vocês realmente pensam que tem algum controle nesse jogo? Você achou que a verdade os libertaria? Mal sabem que estão apenas começando. Ele gesticulou como se estivesse encenando um teatro. Segurem-se! Gritou Clara,
que estava perto da porta. Rafael olhou nos olhos dela, com a esperança de que ela pudesse derrubar a máscara que o advogado tinha colocado sobre eles. O chão tremia sob seus pés, e uma sirene ecoava em alguma parte distante. Algo grande estava prestes a acontecer, e foi quando tudo virou de cabeça para baixo. A sala explodiu em uma luz ofuscante. Rafael fechou os olhos instantaneamente, e a explosão fez o ar vibrar. Quando ele conseguiu abrir os olhos, tudo havia mudado novamente. Estavam em um novo lugar. As paredes eram de um cinza frio e a luz era terrivelmente artificial. Miguel! Rafael chamou. Seus olhos buscavam o garoto em meio ao novo ambiente. Mas o que viu deixou seu espírito à beira de um colapso. Miguel estava em pé, mas não estava sozinho. Ao lado dele havia outra figura, uma mulher. Era idêntica a Miguel, e aquela semelhança era tão impressionante que Rafael mal conseguiu respirar. O que estava acontecendo? Mãe? Miguel sussurrou, sua voz quase inaudível. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A mulher que estava ao lado de Miguel não era apenas uma estranha. Ela era seu reflexo. O pânico subiu pelas veias de Rafael. Quem é você? Gritou como se isso pudesse dissipar a neblina que envolvia tudo. Sou sua mãe, Miguel, e você precisa saber. Você não é só um filho perdido. Você é o núcleo de um legado que foi mantido em segredo. A mulher finalmente falou. O chão parecia se abrir sobre Rafael e ele não sabia como processar aquilo. A verdade que segurava suas vidas estava prestes a ser exposta de uma forma que transformaria tudo. Isso não faz sentido, ele murmurou, ainda tentando compreender a realidade nova e devastadora. Mas a mulher continuou. A verdade é que seu avô não era só um homem de negócios. Ele havia construído uma rede secreta que poderia garantir segurança ao nosso povo. E Miguel, ele é o escolhido para liderar isso. Uma onda de choque percorreu Rafael. Escolhido? O que você quer dizer? O coração batia mais rápido com a gravidade das revelações. Sim, a linha de sangue de Miguel é a única capaz de continuar o legado. E o advogado sabia disso. Ele estava trabalhando contra nós. E por isso ele precisa ser detido, disse ela, agora pálida. Rafael ficou paralisado. O que isso significava? Eles estavam sendo manipulados em um jogo de poder que começava a soar como algo de outro mundo. E nesse momento, a sala começou a tremer novamente. A tensão estava crescendo, e algo no olhar da mulher indicava a urgência do que estava prestes a acontecer. O advogado estava prestes a fazer um movimento final, e Rafael, com todas as suas forças, sabia que precisava agir. Miguel, ele gritou, puxando o garoto mais perto. Devemos descobrir o que está escondendo antes que ele faça algo pior. Mas justo quando estavam prestes a se mover, a mulher caiu de joelhos, um olhar horrorizado atravessando seu rosto. Não! Ele não pode saber! Ela gritou, e nesse instante, uma porta se abriu com um estrondo ao fundo. Um homem entrou, de terno escuro, e segurava uma pistola, mas não era uma arma comum. Era uma arma com um brilho azul fluorescente. Ele apontou para a mãe de Miguel. Você nunca deveria ter voltado. Leonardo! Miguel gritou, reconhecendo o homem. Por que você está aqui? Porque você precisa entender. E antes que pudesse terminar a frase, a mulher se lançou contra ele. Rafael ficou paralisado ao ver a luta que se desenrolava. Um golpe, um chute. Tudo ocorreu tão rápido. E então, algo inesperado aconteceu. Olhos. O que você está fazendo? Miguel, eu sou a verdadeira herdeira. Não você. Eu era a única que poderia liderar. E agora, você e seu avô estão condenados a se envolver em todo esse legado. Comigo fora do caminho, não haverá mais segredos. A sala tremeu novamente como se o universo estivesse se desdobrando. Um brilho intenso surgiu do dispositivo e uma explosão se desfez no ar, lançando todos para longe.
E Rafael percebeu então. A verdadeira batalha não era apenas entre eles, mas uma guerra interna que definia quem eles eram de verdade. Os verdadeiros laços familiares estavam prestes a desmoronar. E no meio de toda a confusão, a única pergunta que ecoava era: quem realmente é Miguel? E quem terá o poder ao final disso tudo? A explosão de luz os lançou ao chão. Rafael se levantou ofegante e olhou ao redor. O cenário estava mudando a cada segundo. As paredes frias se tornavam simples contornos e a sala parecia desvanecer, deixando apenas escuridão. Miguel! Ele gritou, tentando atravessar a bruma densa que cobria o lugar. Seu coração batia forte, como se quisesse sair pela boca. A incerteza da situação o apavorava. Miguel estava lá, mas a expressão em seu rosto era uma fusão de terror e determinação. Rafael, precisamos sair daqui! A urgência na voz do garoto fez o sangue de Rafael ferver. Ele não poderia perder Miguel. Não agora. Enquanto tentava encontrar uma saída, Rafael se virou para ver a mulher. Sua mãe? Miguel havia explicado que ela era uma figura central nesse labirinto de mentiras, mas ele ainda lutava para entender. Você está bem? Ele perguntou, seu olhar fixo nos olhos dela. Está tudo sob controle, Rafael, ela disse, mas a incerteza em seu tom não combinava com suas palavras. De repente, a sala tremeu mais uma vez, e o advogado apareceu, mais ameaçador do que nunca. Vocês não podem fugir da verdade, ele gritou. E Rafael percebeu que cada palavra dele era uma tentativa desesperada de manter o controle. Ele precisava agir. Sem pensar duas vezes, pegou Miguel pela mão e começou a correr. As luzes piscavam e os sussurros de medo voavam ao redor. Mas Rafael estava focado na saída. O espaço que antes era opressor, agora parecia cheio de oportunidades, até que ouviu o chamado de Miguel. Rafael, espera! Eu não posso deixar isso acabar assim. Rafael parou, confuso. O que você quer dizer? Mas antes que Miguel pudesse responder, a mãe dele surgiu, o olhar determinado. Miguel, escute. Você precisa lutar por isso. A verdade que você carrega é mais poderosa do que qualquer arma que eles possam usar contra você. Os olhos de Miguel brilharam. Ela está certa. Nossa história não pode morrer com medo. Ele se virou para o advogado. Uma bravura nas palavras que Rafael nunca tinha visto antes. Eu não sou apenas um menino de rua. Sou muito mais do que você imagina. A tensão subiu como um foguete. O advogado tossiu perto da mulher. Sua risada estava cheia de desprezo. Mas as palavras de Miguel foram como um açoite, cortando a arrogância daquele homem. Você acha que pode nos controlar? Essa briga não é só sua. Rafael sentiu sua própria coragem crescendo. Vamos, Miguel, ele disse, puxando o amigo. Com a determinação renovada, eles avançaram, enfrentando as sombras que estavam ali. O advogado avançou, mas as palavras de Miguel ficaram na sala, levitando, desafiadoras. Você não vai nos parar. Essa história não se encerra aqui. E no meio do caminho, algo começou a mudar. A sala tremeu mais uma vez, mas agora não era pavor, era liberdade. Rafael olhou para Miguel e uniram forças em um grito coletivo. Nós somos mais fortes juntos. O advogado hesitou, e a luz de saída apareceu. A possibilidade de um futuro iluminado surgiu diante deles. Com um último olhar para os restos da verdade que ali estavam, Rafael e Miguel se lançaram na luz. Quando finalmente saíram, o sol brilhava como nunca. O ar livre estava cheio de esperança. A verdade agora era deles, pesada, mas libertadora. Rafael sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas juntos eles poderiam enfrentar qualquer um. Miguel, nós vamos descobrir tudo. Ele sorriu, a determinação no seu peito. O vínculo entre eles era mais forte, e pela primeira vez, tudo parecia girar em torno de novas possibilidades. E assim, enquanto caminhavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse, algo em Rafael sabia que a jornada estava apenas começando.
A vida deles agora era uma tela em branco e eles estavam prontos para pintar com as cores mais vibrantes. E aí vem o seu momento. Você precisa se inscrever agora no canal e não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. É uma chance única. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda demais com o algoritmo e garante que você não fique de fora. E não esquece de inundar os comentários com suas reações e teorias. O que você achou do final? O que virá a seguir? Mas compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é um verdadeiro fã e já sabe da importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. Esse é o momento.